Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Olha, quando eu ando pela rua aí, o pessoal me cobra muito ufologia. E quando falo em ufologia, o primeiro nome que vem à mente de todo mundo é o Edson Boaventura Júnior. Ele está aqui no Fronteiras da Ciência, acho que desde os primórdios, o programa vai fazer 26 anos aqui na TV Santa Cecília, ele está aqui desde o começo. Não sei se 1 ou 2 anos depois ele já veio, não lembro, mas talvez uns 24 anos, com certeza, ele já está aqui. E hoje é um dos nomes mais fortes da ufologia no Brasil, sem dúvida nenhuma. Você liga a televisão, você entra no YouTube, podcast, programa, é sempre o Edson, que ele se dedicou, está se dedicando full time, o tempo todo, ele junto com a sua esposa também, se dedicando totalmente ao estudo da ufologia, indo para todo lugar do Brasil, todo lugar. Tem alguém que viu alguma coisa, tem um fato, lá está o Edson Boaventura, e ele tem uma agenda difícil, complicada até, pela requisição, ele é muito requisitado atualmente por ser um dos ícones da ufologia no Brasil, mas ele está aqui, ele sempre atende, aí temos um carinho muito especial um pelo outro, pelo Edson Boaventura, até por a gente tá quase começando junto, o Fronteiras e ele também, né? Então a gente tem um carinho especial e sempre é uma honra muito grande recebê-lo aqui, viu, Edson? Eu só preciso fazer um anúnciozinho para a gente começar o bate-papo. Ah, deixa eu falar o tema. O tema é o livro que ele acabou de lançar, que é ETs de Varginha, né? Que é montando o quebra-cabeça, porque muitos fatos aconteceram no caso de Varginha e ele foi um dos caras que mais se aprofundou com detalhes aí incríveis que você vai ver no programa de hoje, tá bom? Temos até umas ilustrações fotográficas, ilustração, não é foto real, temos algumas ilustrações para mostrar o caso de Varginha, que eu não sei se é o principal do Brasil, vou perguntar para ele já já. Mas antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo, nosso telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na vida física, emocional, espiritual. E é um trabalho incrível da ortomolecular. Ele tem a clínica em São Paulo, tem a clínica em Santos, estudou profundamente a ortomolecular no Brasil, na China, na França, na Bélgica e hoje ele é um terapeuta aí de grande sucesso. Para saber mais, você pode acessar o site dele, santiniortomolecular.com.br. Agende a sua consulta para quem é da Baixada Santista no 13 3232 1909 e a clínica dele aqui em Santos fica na Rua Júlio Conceição 209. E um benefício para quem é do Fronteiras da Ciência. Chega lá, fala que é do Fronteiras, ele vai fazer o mesmo preço de antes da pandemia já faz tempo, né? E ainda em 10 vezes no cartão, tá bom? Então tá aí, um bom terapeuta da ortomolecular é o Alberto Santini Filho. Edson, obrigado por você ter atendido o meu pedido aqui no Fronteiras da Ciência mais uma vez. Ô, Jadir, sempre é um prazer, né? Uma honra estar aqui no seu programa, né? Como você bem falou, desde o começo aí a gente tem participado, né? E compartilhado conhecimento dentro dessa área do fenômeno dos OVNIs, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito do livro, né? Que eu lancei, o caso Varginha, que é um ícone, né? Um clássico da ufologia brasileira. E ele ainda não está fechado, esse caso, né? Tem muitas peças do quebra-cabeça que pouco a pouco a gente vai pincelando e trazendo. E o interessante, assim, para a gente já começar o papo, eu fiz um capítulo específico dentro do livro mostrando e comprovando o envolvimento militar norte-americano no caso Varginha. Legal, Edson. Você pesquisa vários casos, vários assuntos, e cada vez que você traz aqui, tem tanta coisa para te perguntar, tanta coisa para falar, que eu fico perdido, né? Porque eu gosto muito desse assunto. E eu falei, quando eu vi que você lançou esse livro, eu falei, ótimo, nós vamos focar no caso Varginha. Só para vocês terem uma ideia, tem quantas páginas no seu livro? 402 páginas. E é o volume 1. É o volume 1. Né, que a gente lançou agora em janeiro de 2024, em comemoração a 28 anos do caso Varginha. E no segundo semestre de 2024, a gente entra com o volume 2, com praticamente a mesma quantidade de páginas. Para você ver quanto ele tem de estudo, de pesquisa sobre isso. E esse livro aqui
é repleto de ilustrações, fotos, com pesquisas, muito, muito legal, tudo colorido, hein? Tudo foto colorida. E detalhe, né? Aqui a gente foi conversando com as pessoas, né? Até para colocar o nome de quem colaborou, né? Prestando ali o seu depoimento, né? A partezinha que lhe cabia, ou que ele conhecia a respeito do caso. Só aqui tem quase 80 pessoas nomeadas, né? Agora, muitos militares e pessoas que preferiram ficar no anonimato fariam esse número de 80 pessoas chegar aí pelo menos a umas 110. Você chegou a entrevistar testemunhas. Militares que participaram daquela captura dos ETs? Sim, vários militares, e alguns desses militares eles permanecem no anonimato porque tem medo aí de perder o seu soldo, né? Perder a sua aposentadoria. Muitos deles já estão na reserva, mas não querem se envolver porque o caso Varginha ele foi classificado como ultra secreto, né? Que é uma classificação de alto segredo que seriam 25 anos. Quando o caso fez 25 anos, havia sim uma possibilidade de que o Exército liberasse alguns documentos do caso. Né, porque a lei assim garantia. Todavia, existe uma brecha na lei de liberdade de informação que garante, caso haja um entendimento do comando do Exército ou da força que detém aquela informação ultra secreta, queira manter o sigilo, ele pode, pela mesma quantidade de anos, ou seja, por mais 25 anos, colocar o sigilo. E foi feito isso. Então o Exército se antecipou, antes dos 25 anos, já pediu isso para que fosse classificado por mais 25. Mas somente em 2046 é que a gente vai ter acesso aos documentos do caso Varginha. E você acha que isso é devido a alguma pressão norte-americana? Com certeza absoluta. Isso não é uma decisão das Forças Armadas brasileiras? Não, porque o governo norte-americano, os militares, desde o início do caso Varginha, eles estiveram envolvidos. Para você ter uma ideia, naquela época, em janeiro de 96, mas para ser preciso, no dia 20 de janeiro de 96, adentrou ao Brasil uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, que é uma aeronave de tropa, né, de guerra. É um C-17, você já deve ter ouvido falar, é um avião gigantesco, cabe 77 toneladas dentro desse avião, um avião de tropa de guerra. E o que aconteceu? No dia 20, o Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, ele estava ali na operação, trabalhando normalmente, como ele sempre fazia, e de repente ele olha no escopo do radar e observa um plot, e era um C-17, adentrando o espaço aéreo brasileiro sem autorização, sem o AVOEM, né, correspondente, que tem que ter uma autorização com pelo menos aí umas 72 horas né, de antecipação, até para não causar nenhum problema e de repente o governo brasileiro pensar que estão invadindo, que é alguma guerra. Poderia ter um abate. Né? Ou não, né? Não sei se a gente tem tecnologia bélica para fazer alguma coisa desse tipo. Mas aí, na hora que ele detectou esse C-17 no dia 20 de janeiro de 96, ele falou, vou ligar para o meu chefe. E antes que ele ligasse para o chefe entra na operação deles ali e fala, ó, Feres, está entrando um avião da USAF aí e tal, não tem autorização, depois a gente vai atrás. E esse avião vai pousar em Viracopos, Campinas, e depois lá tem 2 helicópteros da Aeronáutica Brasileira, da Força Aérea Brasileira, que vão levar os militares norte-americanos para Varginha. Ah, para Varginha. Pensei que já estava na Unicamp. Não, porque assim, eles foram inicialmente para Varginha, teve toda a operação de resgate da nave, que na verdade foi os Estados Unidos que abateu a nave lá, um objeto em forma de charuto, e houve as capturas de alguns seres de 1,65 m, marrom, aquele olho vermelho, os calombinhos na cabeça. Que raça que é essa? É o Grey, não?
Não é o Grey, embora na época de Varginha apareceu o Grey lá também e apareceu um outro tipo parecido com esse marronzinho, só que o detalhe é que eles eram peludos, né? Eles tinham o corpo coberto de pelos, tinham o mesmo olho vermelho. Nenhuma vestimenta? Nada. Pelo menos não foi observado e nem genitália também não identificaram, vamos dizer, sexo naquelas criaturas. Tudo indica, segundo os pesquisadores da época, era o grupo dos 7, né? Tinha o Birajara, o Vittorio Pacatini, o falecido Claudeir Covo, eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini, Oswaldo Mondini. Esses 7 na época chegaram a uma conclusão de que aquela criatura vista em Varginha e capturada pelo Corpo de Bombeiros, pelo Exército e pela Polícia Militar Mineira, eram, na verdade, uma espécie de cachorrinho do ET, um animal subalterno que cumpria determinada programação para esses seres. Se tinha ali algum Grey ou algum ser mais evoluído, né, esses foram resgatados e não foram capturados pelo governo nem pelo Exército Brasileiro, né? Entendi. E esses seres... Essa ilustração que você trouxe é desse ser, então? Essa ilustração? Exatamente. São ilustrações feitas pelo Matheus Maturano, inclusive ele fez a capa do livro, ETs de Varginha Montando o Quebra-Cabeça. Ele tem uma habilidade muito grande com o desenho e ele fez baseado em algumas cenas, algumas situações do caso Varginha, fez essas ilustrações aí interessantes. No próximo bloco a gente mostra, até para avisar o telespectador, então no segundo bloco a gente vai mostrar essas ilustrações, para vocês terem uma ideia dos ETs que foram capturados lá em Varginha. E aquelas crianças que viram, as meninas, elas estão vivas ainda? As 3 estão vivas. Você chegou a entrevistá-las? Sim, a gente tem contato com elas até hoje. Tanto é que quando tem algum evento lá em Varginha, no Memorial do ET, a gente às vezes se cruza lá, né? E bate um papo, troca uma ideia. Então, a Liliane e a Valquíria, que são as 2 irmãs, elas até hoje repetem, sem tirar nem pôr uma vírgula, um ponto, nada, a história do jeitinho que aconteceu. A Kátia, ela no meio do caminho deu uma modificada um pouquinho na história, mas hoje ela já voltou ao ponto original. Então as 3 praticamente repetem o mesmo avistamento, que foi o seguinte: elas estavam trabalhando na casa de uma amiga lá, que ela iria mudar, elas foram ajudar na mudança. A Valquíria, que era a menina mais nova, ficou brincando com as crianças, ali, né, para não atrapalhar, enquanto a Kátia e a Liliane ficavam encaixotando. Quando elas terminaram já para o final da tarde, que elas resolveram ir para casa, havia 2 caminhos. Ou elas seguiam por um caminho que era mais longo, porém era mais seguro, ou pegavam um atalho por um terreno baldio, né, um terreno meio que estava em construção, né, tinha várias casas em construções no Jardim Andere, né, que era o bairro ali de Varginha, onde aconteceu os fatos, e mesmo assim elas resolveram cortar caminho por ali. Quando elas estavam passando pelo terreno, elas olharam para o muro e viram uma criatura agachada. Aí a Liliane deu um grito, né? E a pequena pensou que era um coração, a outra pensou que era um demônio, e aí foi aquele pandemônio, né? As meninas correndo e chegaram... o ser ficou parado, não? O ser? Então, o ser ele estava agachado perto do muro e em determinado momento ele virou a cabeça e apareceu aqueles olhos vermelhos. Aí elas assustaram, foi aí que elas correram. Quando chegaram em casa, né, já estava meio tarde também, a dona Luísa estava ali na esquina esperando as meninas, né, e aí viu que elas chegaram assustadas, chorando, aí deram água com açúcar, elas explicaram, vimos um bicho, não sei o que, um negócio ali. Aí a dona Luísa, que é a mãe da Valquíria e da Liliane, falou, vamos até lá. Aí as meninas, como era mais nova, ficaram na casa e a Kátia, que era mais velha, acompanhou a dona Luísa até esse local. Quando chegaram no local, a criatura não estava mais. Aí tinha alguns vizinhos ali e os vizinhos falaram, vocês vieram ver o bicho? O bombeiro já levou. Os bombeiros já tinham pego, então. Já tinham pego aquela criatura.
Mas aí a Kátia falou, nós vimos, estava ali e tal, mostrou o local. A dona Luísa ainda viu uma marca de pés, assim, grandes, né, avantajado, e sentiu um cheiro semelhante a amoníaco. Amônia, amoníaco. Mas Edson, então alguém viu também, junto com as meninas, para chamar os bombeiros? Os bombeiros já estavam ali porque já tinha ocorrido uma captura pela manhã. E o Exército já tinha feito uma emboscada, uma operação pente fino, numa mata próximo a esse então, local. Quer dizer que antes dela já teve pessoas que tinham visto, então. Tudo indica que essa criatura que elas viram estava fugindo da emboscada que os militares do Exército fizeram numa mata mais abaixo. Entendi. Então, o que aconteceu nessa mata? Os militares do Exército capturaram duas, uma viva e uma morta. Por que eu falo isso, né? E supostamente... Então foram pegos realmente, três. O bombeiro pegou uma viva de manhã, o Exército uma viva e uma morta, então aí já são três. A que as meninas viram foi pega pelo bombeiro também, quatro. São quatro. E à noite, o Marco Elixerese, que é da P2, da PM Mineira, juntamente com o seu colega, né, de farda ali, o Eric Lopes, né, que era um Cabo Lopes, eles pegaram a quinta criatura. A gente acredita que pegaram mais, tá? Mas o que eu posso falar hoje, com certeza são 5. 5 criaturas que foram capturadas. E por que eu falo, voltando um pouquinho nessa questão do Exército, quando ele fez a Operação Pente Fino, dentro da mata, né, a Operação Pente Fino, eles escutaram, né, os transeuntes que estavam passando ali, né, o pessoal do bairro escutou tiro de FAL, fuzil automático leve. Então, depois a gente ficou sabendo que um dos militares do Exército se apavorou vendo uma daquelas criaturas que era peluda e atirou. Entendi. Com medo, né, de alguma coisa acontecer né? com a vida, né? E imagina a situação, né? Nave não foi vista, a nave deles? Foi vista. E a nave... Isso não foi capturado? A nave? Foi capturada, foi resgatada. A nave foi resgatada? Foi resgatada. Ué, isso eu não soube. Então, isso eu vou contar, inclusive, no volume 2. Eu dei uma pincelada... E essa nave está no Brasil? Essa nave foi para os Estados Unidos, para a Área 51. Mas deixa eu te contar a história da nave. Você vai contar isso no próximo bloco. No próximo bloco? Próximo bloco. Passa tão rápido quando eu estou contigo, Edson, que é inacreditável, né? Então eu já vou chamar rapidamente o nosso breakzinho aqui. E também no próximo bloco eu vou colocar as imagens para as pessoas verem o ET, como que era a forma, né? Porque isso é muito curioso e tem muita gente envolvida. Não tem como não acreditar nesse fato aí. Voltamos já, é rapidinho. Olá pessoal, estamos de volta hoje com um assunto interessantíssimo, eu gosto muito, e o tema é ETs de Varginha, montando o quebra-cabeça, que é o título do livro do Edson Boaventura, meu convidado de hoje. O Edson, eu gosto de chamá-lo já por alguns motivos que eu falei no primeiro bloco, mas vou acrescentar mais um, né? É a credibilidade. Ele é um cara extremamente sério, científico, não é aquele negócio de acreditar por acreditar, é um trabalho com base científica. Muitas vezes alguém me mandou uma foto que eu mando para ele logo vê que não, isso aí é um facho de luz, ele, né, tem todas as explicações. Reflexo, né? Muita coisa. Então, não é acreditar por acreditar, não. Tem embasamento científico muito sério e é por isso que eu gosto de estar com o Edson aqui no programa. E eu vou querer logo de cara, Edson. Não, você quer contar primeiro, né, da nave? Da nave, então vamos contar da nave. Vamos contar da nave, então. A nave foi o seguinte... o NORAD norte-americano, naquela época, já tinha detectado vários objetos que estavam aparecendo desde o dia 13 de janeiro. Só que o abate feito pelos americanos, usando um sistema de radar, que é aquela guerra nas estrelas, né? É tipo um feixe de laser, eles acabaram abarroando, atingindo um desses objetos em forma de submarino, né, compridinho, e esse objeto caiu na zona rural de Eloy Mendes, que é uma cidade circunvizinha ali de Varginha. Só que antes de cair esse objeto, o objeto ele passou na região ali de Três Corações, né, passando por Varginha, e um casal de ruralistas viram essa nave, que é o Eurique e a Auralina de Freitas.
eles estavam... Você guarda o nome de todo mundo, né? Impressionante, né? Aí é um dom praticamente que Deus me deu, né? E aí a gente lembra, né? Esses datas, nomes, Não, é incrível, detalhes. Realmente é uma coisa diferente, né? Eu mesmo, às vezes, me surpreendo, né? Agora, por exemplo... A data do casamento, né, Margarete? Às vezes eu esqueço. Não, isso não pode esquecer. Mas não pode esquecer. Eu sei que é julho. É 2 de julho, é isso? Não vamos, não. Senão você vai apanhar aqui no programa ao vivo. Mais ou menos. Senão eu vou apanhar. Deixa eu só falar, só dar mais um dado aqui, que hoje é um dia de muita alegria, não posso deixar, porque ele está aqui gravando comigo Fronteiras da Ciência, e é o mesmo dia do nascimento da netinha dele, acabou de nascer a netinha dele, e ele está aqui no programa logo em seguida. Isso, nasceu a Liz hoje às 3h03 da manhã. Né? A gente já passou lá no Hospital dos Estivadores aqui para visitar ela, né? E é uma gatinha, né? Bonitinha, linda menina. Né? Então, parabéns. Muita alegria mesmo, né? A família crescendo aí, né? E continuando perpetuando aí o nome, né? O nome. E então, voltando lá à questão da queda da nave, os Estados Unidos, então, ele abateu esse objeto, o objeto caiu em Eloy Mendes. O NORAD tem um telefone dedicado com a Brasília, aqui no Brasil, a Força Aérea Brasileira. Na época, 96, era o CONDABRA, que era Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Hoje é o COMAI, que fica na área especial 12 lá em Brasília, e ligaram para lá e falaram, olha, vai cair na latitude tal, longitude tal, se articula, a gente está indo para aí, né, para assumir a operação e tudo mais, e foi feito dessa forma. Aí a aeronáutica já colocou 2 helicópteros, né, de prontidão aí para levar os americanos chegaram no dia 20, aí começou toda a questão lá de chegar no local onde a nave caiu, e fazer esse resgate. Em troca do que o Brasil passa de mão beijada tudo isso para os americanos? Em troca de tecnologia de aviação de 5ª geração. Porcaria. É mesmo? Né? Infelizmente é isso, mas lá atrás, eu já perguntei isso para alguns amigos militares, eles falaram o seguinte, que lá atrás foi uma decisão quase que praticamente unânime, do governo e dos militares brasileiros, que se sentiam praticamente sem competência para tratar do assunto e da tecnologia OVNI, ou seja, eles não conseguiriam fazer, não tinham expertise para fazer uma engenharia reversa, para trabalhar os metamateriais, ultramateriais de OVNIs. Então, quem estava mais avançado naquela época, na década de 50, porque o acordo entre o Brasil e os norte-americanos existe desde a década de 50. E isso eu falo com propriedade, com certeza, porque eu achei no Arquivo Nacional Norte-Americano alguns documentos que são do projeto Blue Book, projeto Livro Azul. E esse projeto Livro Azul tem alguns casos brasileiros em que teve um envolvimento americano e lá fala literalmente cooperação com o Exército Brasileiro, cooperação com Força Aérea Brasileira. Então tem esse acordo. Havia um acordo de cooperação, sim, porque está nos documentos norte-americanos. Havia até uma suspeita de que até aquela vaga para o nosso astronauta brasileiro fosse por conta desse acordo, não é? Isso, só que assim, oficialmente é suspeita. Oficialmente não se tem nada assim comprovado, algum documento que tenha vazado que comprove isso. Por outro lado, voltando um pouquinho na questão da nave, quando a nave ela caiu e houve todo esse resgate lá, patrocinado pelos americanos e também com a ajuda do Exército, da Polícia Militar Mineira, a gente, inclusive, chegou a conversar com algum desses militares que estavam lá, foi feito umas barracas, né, umas cabanas, tinha equipamento de ponta para atuar, no caso, até de resgate de supostos seres que poderiam estar nas ferragens, coisas desse tipo. E esses militares falaram ainda que foram instruídos pelos seus superiores hierárquicos a dizer o seguinte, caso algum cidadão ali, um jornalista, um ufólogo, alguém se aproximasse e falasse, o que vocês estão pegando aí, né? Porque os fragmentos e o objeto grandão era metálico. Era para eles informarem para essa
essas pessoas, esses curiosos, que se tratava de um satélite que tinha caído e eles estavam resgatando o satélite. É uma boa desculpa, né? É uma boa desculpa. Mas, olha só, o NORAD, então, desde o dia 13, ele já via aquela movimentação no sul de Minas Gerais. Houve, então, esse abate, esse ataque dos Estados Unidos a um desses objetos. O objeto caiu, pegaram o objeto e depois começaram a pegar os seres. Existe hoje uma carta assinada pelo Bill Clinton, o ex-presidente Bill Clinton. Essa carta está lá nas cartas dos presidenciais desse presidente. Qualquer pessoa tem acesso a isso. Inclusive, eu citei essa carta no livro e tem o link da internet para você baixar a carta, embora nos anexos tenha a carta também. E essa carta, ela é datada do dia 30 de janeiro de 96. E o que o Bill Clinton queria saber? Olha só, 30 de janeiro de 96. Houve toda aquela bagunça em Varginha a partir do dia 20. A gente sabe que por volta do dia 25, 26, a nave e seres vivos e mortos foram levados para a área 51, que fica no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Eu te vi lá pertinho. E você teve lá? Estive lá pertinho. Inclusive, teve um motorista que levou eu, minha esposa, minha filha e um grupo para o Grand Canyon. E lá eu perguntei para ele sobre isso, sobre a área 51. Eu perguntei se ele levava pessoas para lá, porque ele era motorista, condutor. Ele falou que sim, só que ele deixava numa cidade próxima e ele deixava claro, olha, eu deixo vocês nessa cidade, vocês ficam hospedados lá, a estrada que leva para a área 51 eu não pego de jeito nenhum. Ele falou que tem o primeiro aviso que não pode entrar, tem o segundo, e a partir do terceiro aviso, eles atiram para matar. Ele falou, não é brincadeira, eles atiram para matar. Para matar. Para matar, o governo americano. É porque é uma área de alta segurança, de segurança nacional. Ele falou, o que tem eu não sei, mas eu não entro lá de jeito nenhum. Então, nessa área, eles dizem que eles trabalham, além de projetos secretos, né, de aviões secretos, tecnologia espiã, eles têm também a engenharia reversa em OVNIs, né, que são capturados. E aí, voltando na carta lá do dia 30, o que o Bill Clinton pediu? Ele queria saber, usando lá um artigo presidencial, ele falou, eu usando a força do meu cargo aqui e tal, eu quero saber o que chegou, né, nos últimos dias e foi entregue em Groom Lake, que é na área 51. Chegou num avião da USAF, vindo da América, né, provavelmente Brasil, né, porque se é janeiro de 96, dia 30 de janeiro, foi um pouco antes. Então coincide justamente com a data que nós sabemos que tanto a nave como os seres foram entregues na área 51. Além disso, eu e a Margarete, aqui presente, a gente esteve na casa de um amigo nosso, no interior de São Paulo, para gravar um vídeo. E naquela ocasião ele estava recebendo a visita de uma amiga que é casada com um funcionário da área 51. Aí ele simplesmente falou assim, ela falou que o marido dela falou que o ET de Varginha chegou lá, né? Eu falei, não diga, será que ela conversaria com a gente, gravaria uma fita, alguma coisa? Ela falou, vou falar com ela, vou chamar ela aqui, que ela está visitando parentes e tal, né? E de repente ela vem tomar um café com a gente, e dito e feito. Ela veio tomar café, só que ela falou assim, olha, eu confirmo para vocês, né, que meu marido falou que realmente chegou, as criaturas de Varginha foram para a área 51 mesmo, ele trabalha lá, só que assim, eu não posso gravar nenhum vídeo, porque senão meu marido vai ser mandado embora, vai sofrer represálias e eu também. Então só contou em off para você. Como ela trabalhava na área de aviação, ela também ficou extremamente Edson, eu preocupada. preciso mostrar as fotos, que o tempo passa tão depressa. Vamos lá. Eu tenho 3 minutos para passar as fotos aqui. Mas eu só quero deixar uma pergunta, depois você explica melhor, porque tem a história também do Badam Palhares, né? Que ele teve contato com o ET de Varginha quando foi levado para a Unicamp, não é Exatamente. Isso? Tem essa parte também, né? Tem. Então vamos falar sobre isso. Eu quero mostrar rapidamente, vou pedir para o Léo. Léo, coloca aí a foto número 1, só para as pessoas saberem. Essas fotos estão no seu livro ou não? Todas essas fotos aí estão no meu livro, tá, né? E foi o Matheus Maturano que fez, né? É a foto Exatamente. E a gente colocou uma mensagem também, uma frase desses integrantes do grupo do 7, né? Numa das imagens a gente acabou colocando uma frase também do John Mack, né? E sempre
colocando alguma coisa a respeito ou da imagem, né? E essa foto 1 que está mostrando aqui, ele tem 3 dedos, é isso mesmo? Tem 3 dedos. A criatura tinha 3 dedos isso nas mãos. Isso quer dizer que é uma ilustração, tá, gente? Uma ilustração. De acordo com o pessoal que viu, né? Eu vou passar as fotos rapidinho, Edson. Tá. Foto número 2, é ele aqui dentro de um rio, né? Uma ilustração. Aí essas criaturas peludas que foram avistadas lá na região durante aquela época. Não só durante aquela época, mas essas peludas permaneceram nos rios e nas matas ali durante 6 meses. Ou seja, o último caso que nós tivemos dessa criatura peluda foi no dia 28 de junho de 1996. Teve até um rapaz, o Luciano, que entrou em luta corporal com uma dessas criaturas. Tem documento policial na cidade de Passos, Minas Gerais. Inclusive, esses documentos, BOs, estão tudo no livro. Estão no livro. Legal. O Edson, a foto número 3 é uma ilustração de 2 soldados que capturou o ET. Isso aí é mais para evidenciar a questão dos vídeos, né? Porque na época foram feitos alguns vídeos pelos militares dessa criatura viva e também da criatura morta, né? Quando a criatura foi para a Unicamp, por exemplo, lá para o Badam Palhares, houve inclusive algumas filmagens feitas pelos médicos ali e também pelos militares que estavam ali. Essa parte eu vou te questionar mais no terceiro bloco. Deixa eu só passar as fotos. A foto 4, né? Para ver o ET melhor. Foto 5. Aí é o avistamento da dona Terezinha Galo Clepsi no zoológico. Contando como ela viu. Essa criatura que ela viu no zoológico, e depois apareceram alguns animais mortos em situações estranhas, ele tinha uma diferenciação das outras criaturas. Ele tinha na cabeça uma espécie de elmo ou capacete dourado. A foto 6 é uma pessoa carregando... Isso aqui é um transeunte que passou lá de carro e pegou? Esse aí é o Marco Elixerezio, policial militar. Esse é o policial. Ele teria atropelado essa criatura e depois eles pegaram essa criatura e levaram para o hospital regional. Inicialmente para o pronto-socorro do regional e depois ficou no regional. A foto 7 mostra bem os olhos vermelhos. Isso, que aí seria na parte onde tem uma linha de ferro, onde muitas pessoas viram. Tem um senhor lá que estava no pasto do vovozinho, ele viu 10 criaturas. Legal. A foto 8. Aí a capa do livro. A capa do seu livro, né? ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. Nós vamos falar do seu livro no terceiro bloco também. Foto 9 é o grupo do 7? É o grupo do 7 aí. Tá o Claudeir, Vitório Pacatini, o Birajara, o Eduardo Mondini, Oswaldo Mondini. Eu estou ali agachado no centro, Edson Boaventura e Jamil Villanova. Você tinha o bigodinho, hein? Tinha o bigodinho. E essa jaqueta eu ainda tenho, hein? Você tem isso aí ainda? Vai para o museu. E a foto 10, a última foto aqui? Essa daí é a Leslie Kim, do jornal Washington Post, juntamente com o Joshua, e são 2 americanos que afirmam que conhecem o piloto que transportou as criaturas do Brasil para os Estados Unidos. E pode ser que esse piloto seja um dos denunciantes no Congresso Nacional Norte-Americano. Se isso acontecer, vai ser muito legal, porque nós teremos a confirmação do caso Varginha a partir dos Estados Unidos. Edson, no próximo bloco eu vou querer falar do seu livro, dar o seu contato, o seu canal para as pessoas pesquisarem, como adquirir seu livro, a revista. E também eu quero saber a parte da Unicamp. Eu quero saber a parte da Unicamp, né? A Unicamp com o Badam Palhares, tá bom? Eu vou chamar rapidamente aqui agora, Léo, coloque aí então a agenda do Fronteiras da Ciência e eu vou começar com a farmácia Homeofórmula, cuja dica da semana é o Meat Burn. Meat Burn é um nutracêutico natural que auxilia na redução do peso corporal e diminuição de medidas, aumento da vitalidade e energia, melhorando a disposição, estimula a atividade da telomerase e previne o envelhecimento, auxilia na termogênese, auxilia na regulação do metabolismo dos carboidratos e lipídios e também estimula o aumento da produção e energia das mitocôndrias e ainda desinflama o corpo. Então, a dica da semana é esse produto chamado Meat Burn. Olha, para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que é na Rua Bahia 194. Olha, e tem também um empório, que é na Rua Tolentino Filgueiras 149. Segundo comunicado, vem do espaço Teravitas. Se você quer crescer em conhecimentos, desenvolver sua espiritualidade e sua conexão com mentores, ajudar e auxiliar as pessoas à sua volta
e conhecer técnicas fantásticas que podem transformar a sua vida, o curso de magia natural foi feito para você. Práticas com ervas, cristais, radiestesia e muitos outros conhecimentos serão transmitidos no curso de magia natural. O início tanto em março como também em abril. Não perca tempo, faça sua inscrição no site teravitas.com.br ou pelo WhatsApp 13 99 141 7572. E a gente encerra a agenda com a Sentionoye do Brasil Regional Santos, que tem um convite especial. Todos estão convidados para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos da prosperidade para autodescoberta e crescimento. Mais informações na própria regional, na rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos, ou pelo telefone 13 3232 6687. A gente volta já com o Edson, é rapidinho. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, passando voando. Eu tenho tanta pergunta para o Edson, tanta pergunta. Então, rapidamente, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador do terceiro bloco, a loja Merlin, que continua com os melhores preços e a qualidade em seus produtos, nota 10. Lá você encontra de tudo: incensos, ervas secas, banhos prontos, velas de 7 dias, velas palitos e muitos outros artigos que não se encontra por aí tão facilmente. Além disso, tem a maior variedade de tarôs e baralhos ciganos, pedras brutas e roladas, aliás, várias peças em pedras e principalmente a pedra do ano, que é a purpurita. Loja Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos. O endereço? Rua Pereira Barreto, número 12. É só procurar o André ou uma das meninas e você terá um atendimento VIP, tá bom? Então, repito, Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Edson, vou dar o seu contato já. Se você não pegou a canetinha, se está com a canetinha na mão, já anota, tá bom? Mas se não pegou, pega com calma que no final do programa eu volto a colocar de novo. Então, Edson Boaventura Júnior, o e-mail, se alguém quiser, tem algum fato, tem alguma foto, tem alguma imagem, alguma coisa que você queira passar para o Edson, o e-mail, vamos lá. Boaventura, tudo junto, tá bom? Boaventura, underline, aquele tracinho baixo, né? Embaixo, underline, GUG, né? Que é Grupo Ufológico do Guarujá, tá bom? Boaventura, underline, GUG, @hotmail.com. O site para você, inclusive, ter o livro. E tem outros artigos também, tem muita coisa lá na loja. Tem camiseta, tem meia, tem uns bonequinhos também super bonitinhos. Legal, eu vou fuçar a tua loja. Então a loja, o site, é só entrar no site, lá você pode adquirir o livro dele. Loja do Edson Boaventura, tudo junto, tá bom? Lembrando que o Edson dele tem I, é Didi, tem I, tá bom? Porque às vezes as pessoas escrevem Edson demudo, né? Demudo, não acha, né? Então é loja do Edson, repare que tem o I, um I, tá bom? Então, repito, loja do edsonboaventura.com.br e muito interessante você seguir o canal dele no YouTube. É só escrever lá no campo de busca, canal Edson Boaventura. Beleza? Edson, vamos falar então da... Deixa eu mostrar o seu livro primeiro, ó. Mais uma vez, Rogério, por favor, pega o livro do Edson. 400 e tantas páginas só do caso Varginha, com muitos documentos, muitas ilustrações. Eu vou dar uma giradinha aqui só para vocês verem, ó. Quantas fotos tem aqui? Deixa eu ver se dá para pegar. Ó, deixa eu dar um jeito aqui, ó. Ó, toda a página que você pega tem ilustração, tá vendo, ó? Muito bem ilustrado com documentos, né? Tá vendo, ó? Ó. Tudo do campo de pesquisa do Edson Boaventura sobre o caso Varginha. Volume 1. Volume 1. Vai sair o volume 2 ainda esse ano. E também a revista, vou mostrar aqui também, a revista Enigmas e Mistérios. Está aqui a revista. E atrás, ó, tá o Edson aqui, Enigmas e Mistérios. Tá bom? Então a revista tá aí. OVNI Pesquisa. Essa revista, a pessoa para assinar, é só acessar. Entra no site www.ovnipesquisa.com.br. ovnipesquisa.com.br. É a única revista impressa na atualidade no Brasil. Legal. E acho que até a América Latina, né? Porque as revistas que tinha na América Latina também parou tudo.
E agora está de novo efervescendo o assunto ufologia, Está não está? efervescendo graças à nossa participação, à nossa divulgação séria do assunto. Então parece que a ufologia ela renasceu. Né, e está tendo uma revitalização. Edson, vamos voltar então para Campinas. Campinas, o Badam Palhares. Esses 5 seres, no mínimo, você falou no mínimo 5 que você sabe 5. Esses 5 foram, vivos e mortos, foram para, todos os 5 foram para a Unicamp? E não foram todos. Ah, não foram todos. Tem um ser que acabou indo para Aramar, que fica em Iperó. Agora, uma criatura, isso eu posso te falar com certeza, uma criatura viva e uma morta foi para o Badam Palhares, para o Corradim Metz, lá na Unicamp, onde eles fizeram análises com a criatura viva e também a necrópsia com a criatura morta. Com a criatura viva eles chegaram, além de filmar e tentar dar comida, tentar tipo de comunicação, eles tentaram fazer também um hemograma. Só que o hemograma não deu muito certo porque o sangue da criatura coagulou tão rapidamente dentro da mangueirinha da máquina de hemograma que não chegou nem no sensor. Aí eles foram para a segunda máquina, deu PT, né? Deu perda total na primeira máquina, foram para a segunda, pifou a segunda máquina também, e isso foi uma situação bem complicada, mas os americanos deram um jeito. Mandaram importar 2 máquinas iguais, porque era uma máquina americana, essa de hemograma, e aí pediram apenas para colocar a mesma placa de número de série para não dar muito na cara, né, que eles tinham trocado essas máquinas. E essa questão da coagulação do sangue da criatura, ela é interessante porque no hospital regional em Varginha, eles chegaram a pegar o sangue da criatura e colocar naquelas lâminas para olhar no microscópio. E eles comentaram que a contagem de plaquetas, né, era maior do que um ser humano, do que um animal comum. E eu conversando com alguns especialistas médicos nessa área, eles falaram que talvez o excesso de plaquetas, isso pode evidenciar uma coagulação mais rápida, coisa que a gente não tem aqui. Num ser humano, no animal, nada disso. Né? Mas lá na Unicamp, nós conseguimos depoimentos também de enfermeiros que viram a criatura. Né? Conseguiram depoimento de pessoas da Unicamp? Eu tenho duas enfermeiras que viram a criatura quando chegou. E você chegou a conversar com as enfermeiras? Sim. E tem Isso está também... no seu livro? Está no livro. Está no livro. Está no livro. O depoimento dela. Tem uma que a gente não citou o nome, que ela não quis divulgar o nome, mas a outra está com o nome aí. Tá. Agora, tem, por exemplo, situações que ocorreram lá, que eu vou te contar uma situação que é interessante. Os vigias noturnos diziam que uma luz, uma espécie de uma bola de fogo, saía de dentro da lagoa da Unicamp e se posicionava em cima do IFCH, que é um dos prédios que tem lá na Unicamp, onde estava a criatura viva. É o Instituto de Física? Eu não sei se é de física, não sei. Mas chama IFCH, o prédio lá. E essa criatura viva estava lá. Então, o que acontecia? Essa bola saía todas as noites, se posicionava em cima do IFCH, enquanto a criatura viva estava por lá. Depois que os Estados Unidos levou embora, aí não apareceu mais o fenômeno. E quando estava quase amanhecendo, essa bolinha luminosa entrava e mergulhava dentro do rio. Como se tivesse uma interação com aquela criatura. Se fosse hoje, todo mundo tinha filmado com o celular, né? Exatamente, mas infelizmente 96, né, não tinha celular. Agora existem imagens, tanto videográficas como fotográficas dessa criatura e da nave também. E essas fotos estão aonde? Muitas delas estão na mão dos militares. Você não conseguiu nenhuma dessas fotos? Não, essa ainda não tem como. Eu sei quem tem. A gente está tentando, mas é complicado. E Edson, não tentou nenhum tipo de comunicação com esse que estava vivo, pelo menos? Conversar, alguma coisa? Então, os médicos que tiveram frente a frente com a criatura disseram que parecia que, quando olhavam no olho da criatura, invadia a mente dele várias imagens, assim, que eles acabam ficando até com dó. Parece que a criatura está em sofrimento, entendeu? Então, como se houvesse uma interação telepática visual
com a criatura. Agora, verbal, não houve nenhum tipo de comunicação, porque essa criatura ela soltava um zumbido, tipo um zumbidinho, parecendo quando você pega a unha e esfrega no jeans e faz aquele zip, 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 zip. Então, era esse zumbido diferente que a criatura fazia. Agora, a comunicação só visual. Teve, por exemplo, militares que viram essa criatura, que sentiram esse tipo de coisa, civis e também médicos que ajudaram no processo de colagem do osso da criatura que foi atropelada pelo Marco Elixerese e foi levado para o hospital. Porque teve um ortopedista lá, hoje a gente não sabe se é o doutor Evair ou o doutor Rogério, né? Porque o doutor Evair estava na escala, mas o doutor Evair disse que ele trocou com o Rogério. Tá? E fica um jogando para o outro, mas um desses dois médicos lá de Varginha, ortopedistas, foram o que cuidaram dessa criatura. E isso eu falo com certeza que um dos dois, porque o Dr. Roger Carleir, que era um médico norte-americano, esteve em Varginha para conversar com esse ortopedista e ele soltou algumas informações interessantes. Eu vou te falar uma delas, que quando ele fez o procedimento na perna da criatura, na parte que estava fraturada, houve uma regeneração da perna, do osso e da pele, porque era fratura exposta, em 24 horas. Ou seja, nenhum bicho, nenhum ser humano é capaz no nosso planeta de ter um processo de recuperação, de cura tão rápido como ocorreu nessa criatura. E isso pode também estar relacionado à questão da quantidade de plaquetas. E tem também, eu lembro que teve um fato também, que tentaram fazer uma entrevista com alguém da Unicamp, eu não lembro bem quem era, e que acho que foi você que me trouxe essa informação também, e que a pessoa, quando tocou nesse assunto, ela simplesmente ficou extremamente nervosa. Foi o Badam Palhares. Ah, foi o próprio Badam. Porque assim, o Badam ele nega, né? Até hoje ele nega esse assunto, embora no meu livro eu coloquei eu achei um comentário norte-americano, porque assim, o Badam ele dava aula, né? Há muito tempo atrás, naquela época ele dava aula também, e teve um dos alunos, ele estava num fórum ali, e o aluno perguntou o negócio de Varginha para ele. E ele respondeu, eu não vou falar certinho o que ele falou, está no livro aí em inglês e está a tradução também, mas ele fala alguma coisa assim, se fosse alguns anos no futuro, talvez ele pudesse falar mais a respeito daquele assunto. Ou seja, ele deu a entender para o aluno que houve, realmente ele trabalhou com aquilo, mas ele não, naquele momento que ele perguntou, ele não poderia revelar. Por questões, talvez, militares, né? Ele deve ter garantido o sigilo para o Exército. Tem ameaças nesse sentido, não tem? Algum tipo de ameaça, de intimidação. Né? E assim, na época, o Badam Palhares, ele recebia salário lá na Unicamp do Exército. Ele não ganhava da Unicamp. Ele estava na folha, de salário, né, do Exército. Tá. Por isso que aí eu fico pensando, né, questão lá do PC Farias. Porque ele ficou famoso na época do PC Farias. Perus também, né? Perus. Então teve um monte de coisa ali que se o Exército falar para ele assim, ó, assina aí, põe isso no laudo, eu fico imaginando, não estou falando o que foi, tá? Mas é muito fácil acontecer esse tipo de coisa. Edson, você considera o caso Varginha o mais importante do Brasil? Se bem que tem outros casos interessantes, mas... Olha, é um dos... Tem o de Colares, que é muito, né? Tem a Operação Prato, que é importante, a Noite Oficial dos OVNIs, está despontando agora o caso Cláudio, de Minas Gerais. Você falou na última vez. De Minas Gerais. Inclusive tem o Lauro lá, que é um diretor que está fazendo um documentário. Mas acho que nenhum teve uma repercussão tão grande quanto o de Varginha, O de Varginha teve uma repercussão grande por conta da quantidade de testemunhas. Muita gente ficou envolvido nisso, Hoje são 150 testemunhas que participaram direta e indiretamente do caso. É muita gente, não dá para esconder, né? Não. No livro a gente traz também um cronograma dos avistamentos de OVNIs que ocorreram na região. Porque tem alguns ufólogos por aí que às vezes falam, não tem como provar que é extraterrestre. Como que não tem? Se Varginha, a região, foi invadida de objetos voadores não identificados. Então, eu fiz questão de colocar um capítulo específico de
todos os casos que ocorreram desde o dia 13 de janeiro até o dia 28 de junho, naquela região do sul de Minas. Então tem todos os casos ali. E é impressionante, porque eu consegui reunir num único lugar tudo isso, e aí quando a pessoa lê, fala, nossa, mas tem tudo isso. Não, você criou um documento, mais do que um livro. Isso é mais do que um livro, isso é um documento de um caso muito importante. E assim, todos os casos, todos os livros de Varginha que já saíram até hoje e foram publicados, não tem uma bibliografia tão rica como o meu livro. Aí eu cito praticamente 90% dos jornais que saíram matérias a respeito do assunto. Então tem assim um material de pesquisa para os futuros ufólogos que continuarem a pesquisar o caso Varginha ou descobrindo aí novas peças do quebra-cabeça, tem um ponto de partida, né? Então o livro ele serve também como um ponto, norte para você avançar na pesquisa. A gente está quase com 1 hora de programa e quando eu estou contigo aqui é impressionante, eu não sinto essa hora, né? É tanta coisa que a gente tem para conversar e é muito gostoso. Mas deixa eu fazer uma pergunta fora de Varginha. Você acha que estamos muito próximos de termos o nosso primeiro contato oficial com essa terrestre? Eu acredito, assim, pela análise de contexto que a gente tem feito na atualidade, a NASA, por exemplo, ela fala que até 2030 ela vai comunicar que vida extraterrestre é realidade, é fato. Eu anteciparia 2 anos. O meu chute... 2028. 2028 a Daqui gente vai 4 ter anos. Uma revelação. Este ano de 2024 já vai começar a liberação parcial de muita coisa. Então muita coisa vai vir dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito a manuseamento de metamateriais, ultramateriais de OVNIs, talvez algumas pessoas que trabalharam em engenharia reversa, né? Então a gente vai começar a ouvir bastante a respeito desse assunto a partir aí de 2024, até o final do ano. Então vamos lá. Meu câmera, Rogério, vamos lá. Então vamos lá. A revista OVNI Pesquisa está aqui. É uma revista para todos aqueles fissurados em ufologia, como eu, né? Então, se você quiser adquirir, é só entrar no site ovnipesquisa.com.br. O livro agora do Edson Boaventura, saiu agora em janeiro, ele já está preparando o livro 2, são mais de 400 páginas, tudo ilustrado, com documentação, só que é um documento, não é um livro. Então, para adquirir, eu vou passar agora. Esse aqui é meu, eu ganhei, né? Está autografado, Está autografado com dedicatória do meu amigo Edson Boaventura. Sinta inveja de mim, brincadeira. Mas vamos lá. Um detalhe, se você comprar lá no nosso site... tem um número de WhatsApp que você pode mandar falar, olha, eu quero que o Edson Boaventura faça um autógrafo, uma dedicatória. Às vezes você quer dar de presente também um livro para o pai, para algum amigo, para a namorada, né? Para alguém que gosta, a gente também autografa no nome dessa pessoa. Legal. Então é só solicitar lá que a gente faz com muito prazer. Com muito prazer. Então vamos começar com o e-mail do Edson. Se você pegou a canetinha, anota. Quer mandar alguma coisa que você fotografou, que você filmou, quer tirar alguma dúvida? O e-mail do Edson é Boaventura, que é o sobrenome, né? Boaventura, _ tracinho embaixo, gug@hotmail.com. Quer comprar o livro dele ou qualquer artigo de ufologia? Entra no site lojadoedsonboaventura.com.br. Vou lembrar mais uma vez, esse Edson tem I, tá? É de, não é demudo, não é demudo. Então, lojadoedsonboaventura.com.br. E se você quiser saber muita coisa que ele apresenta aí no YouTube, no campo de pesquisa coloque canal Edson Boaventura. Edson, deixa eu só falar o próximo tema do próximo programa aqui para o telespectador. A semana que vem eu vou estar aqui com a Simone Parisi, que nós vamos falar sobre prosperidade e abundância à luz da metamedicina. Metamedicina é o futuro, preste atenção nisso. Então, com a Simone Parisi é o próximo tema. Edson, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo livro, muito obrigado pela sua presença, que você sempre ilustra Fronteiras da Ciência de uma maneira magnânima. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, Jadir, né, o teu público também,
E assim, você viu um OVNI, alguma coisa, entre em contato com a gente aí, nos informe que a gente está aqui para trazer a verdade, somente a verdade, dentro desse tema polêmico para vocês. Obrigado, Edson. Obrigado à sua esposa que está aqui com a gente também. E a você, amigo telespectador, pelo carinho de sempre. Um grande abraço, beijo no coração, fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.